Aleluia. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Só dá uma de igreja na Santa Paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Amém. Glória a Jesus. Queridos irmãos, amigos. Ai, Mateus, irmãos. Mateus, no capítulo 16, irmãos. No versículo 13. Aleluias. Mateus 16. No versículo 13, amém, irmãos? Amém, igreja? Amém. Aleluia. A confissão de Pedro. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: que dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue que tu revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Amém, irmãos? Os irmãos vão se assentar no Senhor Jesus, poderoso é Deus, diante da tua glória, diante do teu poder. Traga as nossas vidas, tivemos dos meus lábios, e falar conosco mais uma vez no santo nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, igreja. Glória a Jesus. Amém, igreja. Quem está feliz na presença do Senhor? Nosso Deus Altíssimo. Glória a Jesus, né, irmãos? Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, aleluia, Criador dos céus e Criador da terra, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor, amém. Amém. Existe a palavra fé, né, irmãos? E o mundo ele usa essa palavra como se fosse um instrumento natural das coisas. E a fé não é natural, né, irmãos? Nós sabemos que a fé, ela tem um propósito espiritual, é um dom de Deus. Amém, irmãos? A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. O que significa isso? Você ouve a palavra de Deus, né, e você, como é um adorador de Deus, você faz aquilo que Deus manda na sua palavra. E isso te chama santificação. Amém? E quando você se santifica, o Espírito de Deus, que é o próprio Deus, habita dentro de você, né? E ele gera esse fruto dentro do teu coração, né? O que é isso? O que eu estou falando, o que eu queria dizer? Ele gera a certeza, né? Ele tira a dúvida, porque você é uma serva e um servo fiel a Deus, que cumpre os seus mandamentos, que cumpre a sua palavra, que faz a vontade do Senhor. Então você é um instrumento nas mãos de Deus que não tem dúvida. Assim foram os discípulos, né? Todos, né, menos João, foram matados, irmãos, foram perseguidos. A igreja foi perseguida na época de Paulo, aleluia. Mas eles tinham o Espírito Santo de Deus e eles não tinham dúvida de quem era Jesus, né? Para onde ele ia, qual é a promessa de Deus para as nossas vidas, o que significa salvação da minha alma, o que significa viver no reino dos céus, aleluia, né? O que significa viver junto a Deus para todo sempre, igreja, né? Eles tinham a certeza disso e contemplavam isso nos seus corações, aleluia. E o crente de hoje, né, ele não tem, como a maior parte das igrejas, vai existir apostasia, né, eles não têm isso como um valor absoluto em suas vidas, né? Eles não têm a certeza de o que é viver no céu, do que é viver no inferno, irmãos, aleluia. E nós precisamos ter essa certeza, para que a gente não possa se separar de Deus, irmãos. Sim. Aleluia. Isso tem que estar marcado no meu coração, eu não posso ter dúvida quanto a isso, né? Jesus estava falando aqui,
Né? Jesus estava logo após ele ser tentado pelos fariseus. Ele estava falando do fermento dos fariseus. Os fariseus pediam sinal a Jesus, mas por hipocrisia, porque eles não criam em Jesus, aleluia. E assim é o mundo, aleluia. Né? Eles fazem, né? Eles não levam a palavra de Deus a sério, aleluia. Eles acham que nós não somos sérios, aleluia. São pessoas idiotas, né? Pessoas que não têm pensamento, não têm inteligência, né? Que seguem, né, uma ideologia cristã, né? Somos escravos de um conceito, de uma tradição. Não, irmãos. Nós servimos a Jesus, aleluia. Nós servimos a verdade de Cristo, aleluia. Aleluia. Isso precisa estar aceso no meu coração, aleluia. A certeza de quem Jesus é, aleluia. Para onde eu vou, o que Ele fez na cruz, aleluia. Quem é Jesus, aleluia. Quais são as suas promessas para a minha vida, e eu tenho que estar lá naquele dia. Eu tenho que lutar, porque o reino dos céus é tomada força. Eu tenho que ter força de vontade. Eu tenho que ter, né, dentro da minha alma, a vontade de vencer, estar com Deus, aleluia. Aconteça o que acontecer, ainda que eu tome chibatadas, ainda que eu seja perseguido, eu não posso separar de Jesus. Assim foi Paulo, assim foi os discípulos, irmãos, aleluia, que não se separaram de Deus, aleluia. Ainda que venha a luta, ainda que venha situações difíceis, Jesus é Deus, aleluia. Jesus é o Senhor, aleluia. Jesus é a minha solução. Jesus é que me guarda, aleluia. Debaixo das suas asas poderosas, e debaixo das suas asas estarei seguro, que sua verdade é o escudo para mim, é escudo para o carro. A palavra de Deus é viva na minha vida, amém? Aleluia. E às vezes, todas as coisas que acontecem nas nossas vidas é para a nossa aprendizagem, aleluia. É para que a nossa fé possa cada vez mais crescer diante de Deus, a certeza. Né? Um servo e uma serva do Senhor sempre vai ter prova com Deus, amém, irmãos? Mas por que você tem prova? Para que Deus possa demonstrar para você que Ele é poderoso. Que Ele possa mostrar para você que Ele é fiel. Aleluia. Para mostrar para você que Ele te honra. Ele honra aquele que tem honra. Né? As coisas vêm para nossas vidas para que a gente tenha história para contar, para que eu tenha argumento para falar de Jesus, como testemunho da minha vida. Eu preciso passar para que Deus possa manifestar a sua glória na minha vida, amém, igreja? E aqui, o Senhor Jesus, Ele é Deus, amém, irmãos? Jesus é Deus, Jesus é Deus. Ele está manifestado toda a glória de Deus. Ele é a parte de Deus que cabe dentro do nosso entendimento. Deus na sua glória. João viu ele, irmão, transformado. Não caiu, não suportou. Aleluia. Então Jesus é a revelação para nós de quem é Deus, dos seus pensamentos, da sua vontade, dos seus projetos, aleluia, dos seus propósitos. Jesus é a luz. Sim, é a luz que eu vi nos lá no início. Jesus é a luz. Ele é o Senhor, Ele é o Verbo de Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia. Anjos se prostram diante do Senhor. Serafins, querubins, Ele é o Todo-Poderoso. Satanás se prostra diante de Deus Todo-Poderoso, braço forte. Oh glória, Jesus é, oh glória, Ele é o Senhor, amém, igreja? Ele conhece todas as coisas, para Ele ser Deus. Ele tem o atributo, né, de conhecimento, né? Ele está presente em todos os lugares, né? Ele sabe o futuro, o passado. Aleluia. Ele
Não tem ninguém maior que Ele. Só Ele criou, Ele não foi criado. Não? E por que Jesus está perguntando aqui para os discípulos? Por que Ele está perguntando se eles conhecem? E conhecem nossos pensamentos? Sabe o que pensamos, amém, igreja? Amém. Antes que a boca, que a palavra dele aos meus lábios, sabe o que eu vou falar, irmão? Mas por que Ele está perguntando aos discípulos? Porque às vezes nós precisamos questionar a nossa vida espiritual diante de Deus. Eu preciso entender qual é o meu propósito diante do Senhor. Aleluia. Quem sou eu? Quem é a igreja? O que eu sou na igreja? O que eu sou na obra de Deus? Como instrumento nas suas mãos? Aleluia. Saber o que é ser servo de Deus? O que é ser fiel ao Senhor? Aleluia. O que é a palavra de Deus para a minha vida? Aleluia. Eu não posso ter dúvida desse processo de relacionamento com o Senhor, irmãos. Ninguém pode tomar de mim, né, esse amor que eu sinto com Jesus, essa amizade que eu tenho pelo Senhor, aleluia, essa confiança que eu tenho em Deus, aleluia. Eu preciso questionar a minha vida espiritual, aleluia. Eu preciso questionar, irmãos, os meus sentimentos em relação a tudo que eu passo na presença do Senhor. Quem é Jesus? Por que eu venho na igreja? Aleluia. O que é o céu? O que é o reino do céu? Eu acredito nisso verdadeiramente. Eu tenho certeza absoluta que um dia eu vou morrer, eu vou para o céu, vou morrer nessa vida, fechar os meus olhos, vou estar no céu, um lugar maravilhoso que Jesus foi preparar a morada. Aleluia. Onde não vai haver mais lágrimas. Aleluia. Dia e noite na presença do Senhor. Ele vai chamar o meu nome, que eu vou viver eternamente com Ele, com um corpo transformado. Aleluia. Incorruptível. Aleluia. A presença do Senhor. Você tem dúvida disso, irmão? Aleluia. E quando eu não tenho dúvida disso, ninguém me separa do amor de Cristo. Ah, pode me perseguir, podem até me matar, mas eu não largo nas mãos de Jesus. É o que está tocando hoje, igreja. Aleluia. Eu sou do tempo, irmãos, que quando um profeta vinha e falava: olha, Deus tem uma obra na tua vida, Deus vai fazer um processo na tua vida, e Ele vai te levantar como profeta. E dali, daquele tempo, tinha cobra, irmão. A gente era levado para a prova. Viver só na dependência de Deus, irmão. Não, eu passei por isso, não sou eu não. Muitos profetas nessa época, muitos homens de Deus, passaram por isso. Mas hoje, Deus não pode provar mais ninguém. Porque se provar, sai da presença do Senhor. Não, sai da presença do Senhor. Irmão, eu perdi tudo. A minha esposa foi cuidar de favor, eu fui dormir no quarto, na salinha da minha mãe. Aqui as irmãzinhas, sabe? Fui dormir, fiquei muitos anos ali, irmão. Mas entrava o Espírito Santo de Deus na minha vida. Oh, glória. Eu lia a Bíblia de dia e de noite. De dia e de noite. E aquela chama era acesa no meu coração. Eu me aproximava cada vez mais de Deus. Eu tinha experiências espirituais. Eu tinha sonhos, visões. Oh, glória. É o deserto com Jesus. Deus está dando, viu, irmão? Deus está tirando tudo aquilo que não agradava a Ele, mudando meu pensamento. Aleluia. Me provando, mostrando a sua fidelidade para com a minha vida. Para me levantar como profeta, o nome de Deus, com simplicidade e autoridade do Espírito Santo de Deus. Hoje as pessoas não conseguem mais. Aleluia. Qualquer provinha sai da igreja, se afasta do Senhor, porque não tem certeza da salvação, não é grato, não tem gratidão por Jesus, pelo sangue derramado na cruz, do propósito de Deus para a sua vida, para a minha vida,
de viver na eternidade para todo sempre. Eu não estou falando de 1000 anos, não estou falando de 10.000 anos, 100.000 anos, eu estou falando de eternidade. Eternidade de Jesus. E está firme no meu coração. Isso é verdade. Eu não posso ter dúvida disso. E quando eu não tenho dúvida, ninguém me separa da presença de Jesus. O Senhor está perguntando aqui o que o mundo acha de Jesus. O que importa? Foi isso que Jesus falou. Para Jesus, o que importa é isso. O que importa é você, disseram para ele. Quem é Jesus? Quem sou eu, Pedro? Quem sou eu? Igreja. Quem é Jesus? Quem é o Senhor? Quem é Deus para as nossas vidas? Aleluia. Eu estou na presença de Deus porque Ele só faz milagre. Também, né? Mas tem muito mais coisas, né, irmão? Eu estou na presença do Senhor porque Ele é meu amigo. Porque eu amo o Senhor. Aleluia. Eu sou grato a Deus pelo sanguinário. Eu compreendi a obra do Senhor Jesus Cristo para a minha vida, para eu ser salvo, morar na eternidade, para todo sempre, preparada pelo Senhor antes da fundação do mundo, irmão. Aleluia. Estou dentro da promessa. Isso já devia nos alegrar, irmão. Isso devia nos alegrar, meu. Hoje tem muitos missionários morrendo pelo Evangelho. Famílias morrendo pelo Evangelho, sendo perseguidos, sendo matados por causa de Cristo. Mas não negam a presença do Senhor, não negam o Senhor. Sabe por quê? Porque eles compreenderam a riqueza que é a salvação do Senhor das nossas vidas. A riqueza do que é ser salvo, de ter Deus. Aleluia. Eu posso perder tudo, mas eu não posso perder a presença do Senhor na minha vida. Glória a Deus. Aleluia. E Jesus aqui, Pedro responde: não, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. O teu Cristo, irmão, o Messias. O judeu sabe que o Messias é Deus, né? Que viria, né? Desceria do céu. Aleluia. E como Pedro declara, ele declara mesmo: você é Cristo, Filho do Deus vivo. Aleluia. 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 E ninguém pode revelar isso se não tiver a presença do Senhor. Na passagem anterior, os fariseus eles pedem um sinal para Deus, né? Para provocar o Senhor. Então nos dá um sinal. Aí Jesus fala: não dou sinal. Essa geração corrupta, pecadora, nunca terá sinal de Deus. Irmão, quem não está na presença de Deus nunca vai ter sinal do Senhor. Tem muitos ateus, né? Que debatem. Então mostra o seu Deus. Eu tentei falar com Deus, Deus não me respondeu, por isso que eu não atendi. Eu não, você só vai ter sinal de Deus se você servir. Se você se arrepender dos seus pecados, se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus, aleluia, como o único e suficiente Salvador, aí Jesus pode te responder com sinais, prodígios e maravilhas. Fora isso não tem resposta. Não tem, irmão. Temos que nos preocupar com o mundo. Quem tem que se preocupar com o mundo é Deus. Tem que me preocupar, ser servo de Deus, ser servo do Senhor, levar a sua palavra, ser referência do seu reino. Deus quer que eu coloque a planta dos meus pés e Deus faz o resto. Amém, igreja? Uma salva de palmas. E o Senhor aqui, Ele declara sobre a declaração de Pedro. Isso é para nós, você que declarou a Jesus como seu único e suficiente Salvador e o adora, né? Em espírito e verdade. Quem adora o Senhor em espírito e verdade? Aleluia. Oh, glória. Quem se alegra está na presença do Senhor. Glória a Deus. Jesus dá esperança, né?
A gente ouve tanta notícia ruim. Você liga a televisão, você liga, né? Entra no YouTube, você vê um vídeo aqui, um vídeo ali, notícia ruim. Aí você lembra que você serve a Deus. Aí vem a alegria, assim, porque o nosso mundo é outro mundo, irmão. Ô, glória. Nosso mundo é outro mundo. Ô, glória. Tem nada a ver com essa maldade, com essa sujeira que existe no mundo. Aleluia. É o Senhor Jesus, através do teu Espírito, através da tua glória, enchendo as nossas casas. Aleluia. Dando paz lá no quartinho, é no banheiro, é na sala. A presença do Espírito Santo, é o anjo do Senhor, que Deus dá ordem aos seus anjos, a nosso Espírito. É muita glória sobre as nossas vidas, meu irmão. Isso nos alegra. Desperta dentro do nosso coração uma alegria de servir a Deus. A certeza de que vai dar certo, aleluia. De que Deus ele pode, em qualquer situação, intervir, irmão, aleluia. Eu tenho o meu auxílio, o meu refúgio, que é o Senhor, amém, Deus? Isso é maravilhoso, amém? E Jesus chama Pedro de pedra, irmãos. E se declara Pedro, fala em tu és pedra. E sobre essa rocha, que a rocha é Jesus, não é, irmão? Mas o que Deus quis dizer aqui? Jesus ele se coloca como rocha. E ele chama Pedro de pedra. Né? Como cada um que está aqui. E essa pedra, ele fala, e sobre essa, aleluia, eu te daria pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. E eu darei as chaves do reino do céu, tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será ligado no céu. O que o Senhor faz aqui, irmãos? Ele chama a igreja de rocha, que é ele, e cada servo dele uma pedrinha que forma a rocha. E esse corpo unido, glória, as portas do inferno não prevalecerão. É muito poder, irmão. Jesus dá poder à igreja. A união, isso que é importante. A igreja está unida. O corpo está unido, se amando. Tem um poder e glória, viu? Mas como está, né? Com bom e com sorte que os irmãos vivem em união, né, irmãos? Porque isso tem poder espiritual. Né? Porque Jesus fala aqui, é uma igreja forte. A rocha é forte. Quando as pedras estão bem unidas, bem coladas, aleluia. Nada pode abalar a igreja. Aleluia. E ele chama nós, irmãos. Você faz parte da igreja, do propósito de Deus. Eu faço parte do propósito do Senhor. Amém, igreja? Você não é qualquer pessoa. Né? Você faz parte da obra divina do Senhor. Aleluia. Você pode se alegrar nesta noite. Aleluia. Você não é só um ouvinte da palavra de Deus. Você é instrumento necessário para o propósito espiritual e divino do Senhor Jesus Cristo na terra. Amém, igreja? A gente tem que ter essa consciência. Porque quando tem essa consciência, porque as provas vão vir, né, irmãos? Pode vir enfermidade, né, irmão? Pode vir aquela situação do meu braço. Aleluia. Né? O pastor aqui, que dia. Né? Saiu daqui, Deus operou, né? E assim, Deus vai se manifestando, porque nós somos fiéis a Ele. Aleluia. Agora, quem não é fiel, já era, acabou. Você pode ir do Senhor, e aí? Como é que faz? Tem situação que só Jesus, irmão. Só Jesus na causa. Como dizia minha mãe. Então nós precisamos nos conscientizar, viu, irmãos? Nós somos servos de Deus, um Deus vivo que reina para todos sempre. Sua palavra é a verdade. Nós vamos para o céu. Nós vamos cantar o hino da vitória, vamos estar no céu, juntamente com Ele. Amém? E Deus, né, Ele espera de nós, aleluia, essa postura, né? Essa postura de servo de Deus, um brigador pelo Evangelho. Amém, igreja? Então, essa palavra da uma linda e poderosa.